Fala pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Mendes, dando sequência à nossa disciplina de Cloud Diversity AWS. Nessa videoaula nós iremos falar sobre os princípios de segurança e o modelo de segurança compartilhado utilizado na AWS. Ao final da aula, a ideia é que você consiga entender como manter sua conta AWS segura, sabendo o que esperar tanto da AWS e quais são as suas responsabilidades. Esse é, na realidade, o modelo de segurança compartilhada. Essa é a base essencial para usar a nuvem de forma segura e principalmente de forma eficiente. O que nós iremos aprender nessa videoaula? Nessa aula nós vamos falar sobre os princípios de segurança e principalmente sobre o modelo de segurança compartilhado na AWS, ou seja, uma parte é responsável da Amazon Web Services e a outra parte é responsável, a responsabilidade fica com o cliente. O que vamos entender é como essa segurança funciona na nuvem da AWS, como que ela consegue fazer essa divisão das responsabilidades entre a AWS, que é a Amazon Web Services, que ela faz, o que ela faz principalmente para garantir, o foco dela é garantir a segurança da infraestrutura, ou seja, os servidores, a rede, que irão suportar esses serviços. Então, ela foca nisso. E o cliente, que no caso é você ou uma empresa, você precisa fazer uma série de atividades para proteger seus dados e configurar corretamente os serviços para usar na AWS. Bom, nosso estudo de caso, e vamos imaginar um cenário de uma startup que esteja migrando para a AWS, para a Amazon Web Services. Então, o cenário é uma startup de e-commerce. Startup decide fazer essa migração da sua infraestrutura para a AWS, com o foco de melhorar principalmente escalabilidade e reduzir custos. Após essa migração, a equipe de TI ela percebe uma série de problemas relacionados à segurança. Então, devido a uma configuração incorreta, por exemplo, dos buckets, né, S3, que acaba expondo os dados e tornando esses dados sensíveis ao público. A startup, nesse caso, ela entra em contato com a Amazon, né, para resolver o problema e descobre que, de acordo com o modelo de segurança compartilhado, a configuração do bucket é de responsabilidade do cliente e não da startup. Então, esse é o cenário. Imagina você contratou um serviço de web service e depois você descobre que a empresa que você contratou ela não é responsável por algumas questões relacionadas à segurança. Ela tem uma responsabilidade e você tem outra responsabilidade, né? Então, qual que é o nosso desafio aqui, né? A falta de compreensão sobre quem é o responsável por cada aspecto da segurança, então é isso que nós iremos discutir aqui, e principalmente a necessidade de garantir a conformidade, principalmente a proteção dos dados que possam ser sensíveis, né? A solução aqui proposta é entender e principalmente implementar o modelo de segurança compartilhado para evitar futuros incidentes. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, é fundamental nós entendermos o que é a Amazon Web Service, né? Ela, na realidade, ela é uma plataforma de computação em nuvem que foi desenvolvida pela Amazon, que oferece uma série de serviços de infraestrutura e software sob demanda. Esses serviços, eles permitem que empresas, desenvolvedores e até indivíduos executem aplicações,
armazenem dados e gerenciem sistemas sem precisar, por exemplo, investir em um hardware físico, sem eu ter a necessidade de comprar um computador ou até mesmo em manutenção de servidores. Você vai ter esse serviço disponível na nuvem que você vai utilizá-lo sobre demanda, tá? Princípios de segurança na Amazon Web Service, né? A segurança na Amazon Web Service ela é dividida entre a Amazon e o cliente. O que é responsabilidade? Qual que é a responsabilidade principal da Amazon, né, da AWS? A AWS ela vai proteger a infraestrutura global que tem por finalidade suportar todos os serviços que são oferecidos na nuvem. Isso pode incluir, por exemplo, os data centers, as redes, os hardwares e assim sucessivamente. Exemplo prático, né? A AWS ela garante que os servidores e data centers sejam monitorados, por exemplo, 24 horas por dia e principalmente que tenha proteção contra desastres naturais, acessos não autorizados ou até mesmo ataques físicos. Ou seja, por um data center, por rede e por hardware, você não vai parar porque isso é responsabilidade da Amazon Web Service. Porém, entretanto, nós temos a responsabilidade do cliente. O que faz nesse caso o cliente? O cliente ele passa a ser responsável por configurar corretamente os serviços que ele irá utilizar. Também o cliente precisa proteger os dados e principalmente as aplicações armazenadas na AWS. Preste atenção. Isso não é responsabilidade da Amazon. Isso nós estamos falando de segurança compartilhada, tá? Um exemplo prático para entender, né? Se o cliente, por exemplo, utiliza o serviço de armazenamento S3, que na realidade é um espaço disponível em nuvem, ele precisa, neste caso, configurar corretamente quem pode acessar esses dados, principalmente para evitar que essas informações, no caso, informações sensíveis, fiquem públicas, por exemplo, por engano. Qualquer pessoa consegue acessar essas informações. Também é o cliente que vai definir, por exemplo, as senhas, as políticas de acesso, a criptografia dos dados, também é responsabilidade do cliente. Modelo de segurança compartilhado nada mais é do que tudo isso que nós falamos, né? Modelo de segurança em sistemas em nuvem, ele vai envolver esses dois lados. A Amazon Web Service, que vai cuidar da segurança da nuvem, ou seja, a proteção da infraestrutura e do ambiente global, e o cliente que cuida da segurança na nuvem. Na nuvem, que significa a configuração e proteção dos servidores e dados que ele utiliza, né? Para isso, a segurança da nuvem, que é responsabilidade da Amazon Web Service, ela vai contar com a proteção física dos data centers, o que seria os servidores aonde esses dados ficam armazenados, estão teoricamente em locais contra acessos não autorizados, desastres naturais ou até mesmo ataques físicos. Isso é responsabilidade da Amazon. Perdão. A infraestrutura virtual segura, por exemplo, a AWS ela garante que os serviços, como os servidores virtuais e redes, sejam robustos e principalmente protegidos contra ataques cibernéticos. Exemplo, né? A AWS cuida da segurança do prédio, aonde os servidores estão localizados e de toda a infraestrutura básica necessária para rodar esse serviço. A segurança na nuvem, que é responsabilidade do cliente, o que o cliente faz? Ele tem que configurar de forma correta o serviço, é responsabilidade dele ajustar as permissões, por exemplo, como definir quem pode acessar o quê, por exemplo, para evitar que o banco de dados fique público por engano, né? E o gerenciamento de entidades e controle de acesso. O cliente define, por exemplo, quem pode acessar os sistemas, como por meio de senhas,
nesse caso, a gente pode ter uma política adotada de senhas, né? Autenticação multifator, né? Eu faço autenticação pelo celular, aí ele pode gerar um QR pelo sistema, ele gera um QR Code que eu uso o celular, ou ele manda um código que eu confirmo via celular e assim sucessivamente, tá? Esse é o modelo de segurança compartilhada. Um exemplo didático aqui, né, só para nós entendermos, né, a Amazon Web Service é como um prédio alugado. O Amazon Web Service é como um prédio alugado. O que significa isso? A Amazon constrói e mantém o prédio, a infraestrutura dele. O cliente, que é você, é responsável por trancar a porta, por organizar o seu apartamento, por configurar os serviços de proteção, alarme, essas coisas todas. Então, a Amazon, ela construiu e mantém o prédio funcionando. O restante é responsabilidade do cliente. Esse é o modelo compartilhado de segurança. Algumas demonstrações, né? Por exemplo, a configuração do Bucket S3. O que é o Bucket ou S3? É como uma pasta gigante que ela fica disponível na nuvem, onde você pode armazenar arquivos, pode armazenar fotos, documentos, ou até mesmo realizar backups pessoais ou de uma organização. É parte do modelo de segurança compartilhado. A AWS faz uma parte e o cliente faz a outra parte com relação à configuração dos buckets da S3. O que é responsabilidade, por exemplo, da AWS? Garante que os servidores S3, aonde são armazenados esses buckets, estejam seguros e disponíveis. E o que é responsabilidade do cliente, né? O cliente ele precisa configurar os buckets corretamente para evitar, por exemplo, problema de segurança, o que inclui permissões corretas e criptografia. Tá? Isso é responsabilidade do cliente. Grupos de segurança e redes, né? O que são esses grupos, né? São como firewall virtual. Esses grupos eles controlam quais são as conexões que podem entrar e podem sair de um servidor na nuvem, né? Eles têm por característica ajudar a proteger os recursos contra acessos não autorizados. Tá. Desses grupos de segurança, o que é responsabilidade da AWS? A AWS ela fornece as ferramentas como os grupos para que os clientes possam configurar quem pode acessar os recursos. Isso inclui bloquear acessos indesejados e permitir apenas os acessos que o cliente autorizar. O que é responsabilidade do cliente? O cliente precisa permitir apenas os IPs que são necessários, ou seja, o cliente deve configurar os grupos de segurança para que somente computadores ou redes autorizadas possam acessar esse recurso. Isso evita que pessoas não autorizadas ou IPs não autorizados tenham acesso a esses recursos. E ele faz também, ele vai monitorar e ajustar as regras do firewall regularmente. Então, o que significa isso? É de responsabilidade do cliente revisar sistematicamente as regras dos firewalls para garantir que eles continuem adequados ao longo do tempo. Porque os endereços vão mudando, os IPs vão mudando, então é necessário fazer essa revisão. Então, isso cabe dentro dos grupos de segurança de rede. E o gerenciamento de entidade, que é, na verdade, o Identify and Access Management, né, que é o AIM, que é uma ferramenta que essa ferramenta ela é fornecida pela Amazon e ela tem por finalidade gerenciar os usuários e permissões de acesso aos sistemas na nuvem. Com o Identify, você pode criar regras para definir quem tem acesso a determinados recursos na AWS e quais ações cada usuário, por exemplo, pode ler, escrever ou excluir determinados tipos de dados. O que é responsabilidade da AWS? A AWS ela fornece o IAM como a ferramenta para gerenciar essas permissões. Ela acaba permitindo que o cliente configure os usuários, os grupos e as políticas de acordo com as regras da empresa. O que é responsabilidade do cliente? Aplicar
o princípio de menor privilégio, que significa dar a cada usuário somente as permissões necessárias para realizar o trabalho específico, né? Por exemplo, um desenvolvedor precisa apenas de acesso para criar código, não para gerenciar, por exemplo, pagamentos. A responsabilidade é do cliente. E utilizar autenticação multifator, que é adicionar uma camada extra de segurança, exigindo mais de uma forma de autenticação, por exemplo, a senha mais o código do celular, e isso tudo ajuda a proteger a conta, mesmo que a senha de um usuário possa ter sido roubada, tá? E os pontos principais disso tudo, né? A AWS, ela cuida da infraestrutura, o cliente cuida da configuração. A AWS ela é responsável por proteger a infraestrutura, que corresponde aos servidores, os data centers e as redes, aonde esses serviços estão localizados para funcionar, e o cliente é responsável por configurar e proteger esses serviços que ele usa, como permissões de acesso, segurança dos dados, criptografia, assim sucessivamente, né? Configurações incorretas são responsabilidades do cliente. Por exemplo, se o cliente configurar algo errado, como deixar um bucket, perdão, com permissões públicas ou abertas, acessível a qualquer pessoa, responsabilidade é do cliente. A AWS apenas ela fornece as ferramentas para ajudar, mas cabe ao cliente utilizá-las de forma correta e adequada. Entender o modelo de segurança compartilhado, neste caso, é essencial. Por exemplo, se você compra o serviço e não entende esse modelo de segurança, você vai ter sérios problemas, né? É importante você saber o que é responsabilidade da AWS e o que é responsabilidade do cliente, exatamente para evitar problemas de segurança e principalmente garantir que tudo esteja em conformidade com as normas, por exemplo, com a LG, Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, ou uma norma ISO, né? Porque isso é importante. Assim que o cliente evita essas falhas que poderiam expor dados sensíveis ou até mesmo poderia comprometer a segurança da empresa, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui chegamos ao final desta videoaula. Espero que você tenha entendido aí como manter sua conta AWS segura e principalmente entender sobre essa segurança compartilhada, né? Sabendo o que você deve esperar da Amazon Web Services e quais são principalmente as suas responsabilidades. É fundamental você entender isso. Essa é a base essencial para que nós possamos utilizar a nuvem de forma segura e principalmente de forma eficiente. Tá joia? Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até lá!